Esse é o 20 Atualizar, episódio 15, e eu quero saber, o 7 de setembro flopou? Eu sou o professor Victor Testes, esse é o nosso noticiário semanal e a gente está aqui para debater os assuntos mais comentados da última semana. E a gente teve 7 de setembro, feriadozinho, para dar aquela quebrada na semana, qualidade, né? Descansar, né? Que o cara não é de ferro. A gente volta na sexta-feira a trabalhar, porque não foi imprensado, mas faz parte. E aí a gente teve um acontecimento muito importante do 7 de setembro e essa já é a nossa primeira pauta do 20 Atualizar. O 7 de setembro ele flopou, professor? Como assim flopou? Que linguajar é esse? Eu que trabalho com adolescente, né, galera, acabo incorporando um pouco da linguagem dessas pessoas, né, que estão ao meu redor. Então eu sei falar flopou. O que significa flopou? Flopar significa que o negócio tinha uma certa expectativa, mas no final das contas não entregou aquilo que prometia. E o 7 de setembro teria flopado. Por quê? Porque poucas pessoas compareceram. Não sei se você viu alguma notícia sobre isso, mas algumas conclusões podem ser tiradas a respeito do quantitativo de pessoas que estavam presentes no desfile cívico-militar que a gente tem todos os anos, né, lá em Brasília, a respeito da comemoração da nossa independência. Dependendo do tipo de mídia que você consome, você tem que estar ciente de que a mídia ela pode enveredar por algum aspecto político-ideológico. Então você pode encontrar alguns noticiários falando que 7 de setembro foi um sucesso super movimentado, e você pode também encontrar algumas mídias falando que o 7 de setembro flopou, ou não flopar, né? Apenas não movimentou muitas pessoas como antigamente, porque o jornal, a mídia formal, não vai utilizar essa expressão que eu estou utilizando aqui com você. Mas, professor, em que é que se baseia essa ideia do 7 de setembro não ter vingado, não ter dado muita gente, né? Se você pegar algum comparativo de imagens dos anos anteriores com o 7 de setembro desse ano, tá bom? Você tem um comparativo que vai permitir você identificar que talvez as pessoas não foram tão adeptas de sair das suas casas no dia 7 de setembro para acompanhar o já tradicional desfile cívico-militar que teve o nosso presidente Lula, inclusive por lá, né? Exercendo o seu papel como presidente, já que agora ele é o nosso presidente, então ele estava presente no desfile, mas muitas pessoas não compareceram. E por que poucas pessoas compareceram? Qual é a lógica que nós podemos estabelecer? A gente pode falar, obviamente, a respeito da pegada que o governo Lula tem, que é completamente diferente da pegada que o governo Bolsonaro tem. E aqui não é necessariamente uma lógica de estabelecer um elogio a governo X ou a governo Y, mas você que acompanha a política, você que acompanha o noticiário, deve saber que o governo Bolsonaro, ele tinha aquele viés o quê? Muito mais militar e muito mais nacionalista, né? Então ele falava muito sobre essa questão do patriotismo, do nacionalismo do brasileiro, da pátria brasileira. Inclusive isso estava presente em vários jargões políticos do Bolsonaro, né? Por conta disso, ele levantava muitas pessoas, ele carregava multidões em acontecimentos como, por exemplo, o 7 de setembro. Então você tem aí milhões de pessoas, ou milhares, não tenho certeza dos números, mas você tem multidões que são arrastadas quando você tem um presidente que compra essa ideia do quê? De um desfile cívico-militar, de um governo nacionalista, patriota, e que vai carregar as pessoas para as ruas no 7 de setembro. Essa era a pegada do governo do Bolsonaro. Ele era um cara militar, ele tinha muito esse viés. E obviamente que o dia da independência estaria sendo favorecido no meio de todos esses acontecimentos, carregando muitas pessoas. Isso já é algo completamente diferente do que você vai encontrar no governo Lula, certo? Obviamente que no governo Lula nós continuamos tendo o exército, nossa força militar, mas a pegada do Lula no que se refere a militarismo, patriotismo, nacionalismo é completamente diferente da pegada do Bolsonaro, principalmente numa ideia de ser incisivo. O Lula não bate tanto nessa tecla como o presidente Bolsonaro batia. O presidente Lula, ele vai numa outra pegada, a gente pode falar que é uma pegada mais branda, tá certo? E por conta disso, se a população não sente que essa é a ideia que o governo promove, a população, consequentemente, também não comparece às ruas no movimento do 7 de setembro. Mas você pode olhar algumas imagens, tirar suas próprias conclusões, a nossa produção vai subir algumas imagens do 7 de setembro, tanto do desse ano como dos anos passados, entendeu? O pessoal aí da produção, da edição, Bruno, já sabe como é que vai fazer. Vai atrás das imagens para você tirar suas próprias conclusões e não dizer que aqui a gente está dando informação tendenciosa. E
caso não esteja claro ainda, o 7 de setembro comemora a nossa independência e tem alguns fatores históricos que você tem que considerar, né? A gente sabe que o Vim te atualizar, antes de mais nada, ele é um conteúdo informativo, mas ele é um conteúdo informacional que quer te educar, ele quer te trazer informações que são necessárias para o teu vestibular. E a gente pode, obviamente, lembrar do nosso dia 7 de setembro, da nossa independência, que tem uma série de elementos que a gente pode considerar dentro dos fatores geohistóricos, né? Como, por exemplo, nossa independência, galera, ela não foi independência revolucionária, ela não foi independência violenta, nós não tivemos grandes batalhas como nós chegamos até em outros países. A nossa independência, ela foi uma independência muito mais política, foi uma independência onde você conseguiu, com articulações políticas, fazer com que o Brasil saísse do Reino Unido, que ele fazia parte, com Portugal. Então a nossa independência, ela foi uma independência politizada e não independência revolucionária. Quando nós falamos da independência, a gente também tem o tradicional dia do fico. Você das aulas de história deve estar ciente disso, né? O dia do fico, quando Dom Pedro falou que não ia voltar para Portugal, que ia continuar aqui. Isso é uma representatividade muito grande para o nosso movimento de independência, que na verdade pode ser colocado como uma secessão. Como assim uma secessão? Apenas uma separação, porque o Brasil já tinha uma certa independência a partir do momento que a família real veio para cá, né? Então você apenas estabelecer de fato, de forma formal, essa secessão, essa saída, né? Ali você está de fato concretizando o ato de você romper os laços com Portugal, já que você fazia parte desse Reino Unido. Independência essa também que é muito romantizada, né? Aquela ideia do grito do Ipiranga, o Tiradentes, movimentos que lutavam por maior autonomia, tá? Galera, no Brasil o negócio foi muito mais pacífico e político do que revolucionário, como eu já falei pra vocês, tá bom? E tudo que vem como, por exemplo, aquele lance de grito no Ipiranga, pode acalmar aí. Isso é tudo uma ideia de romantizar a nossa independência para que você criasse o quê? Uma identidade nacional, uma identidade patriota e fortalecer a ideia de heróis da independência, que na prática não foi necessariamente assim que aconteceu. Então, cuidado com a romantização da independência, fica atento sobre esse tema, por quê? Porque sempre pode cair nos vestibulares, beleza? E no nosso segundo assunto de hoje eu quero saber se a Índia vai mudar de nome? É isso mesmo, professor? É isso mesmo, tem esses boatos que estão rondando aí a geopolítica internacional a respeito da possibilidade da Índia, o país Índia, que você deve conhecer, já deve ter escutado falar, né? Sobre esse país mudar de nome. Será que ele vai mudar de nome? Por que ele vai mudar de nome? De onde é que vem essa possibilidade? Não sei se você viu essas notícias no decorrer da sua semana, mas eu vou estar te falando agora. Seguinte, a Índia recebeu agora nos dias 9 e 10 a cúpula do... Eu ia falar cúpula do BRICS, falei tanto cúpula do BRICS esses dias. A Índia... Quer uma aguinha aí? Cúpula do G20, tá certo? Então, é um evento importante ocorrendo na Índia. É um evento que, inclusive, foram mandados convites para as autoridades sobre jantar da cúpula do G20, né? Para os representantes, os chefes de Estado. E é que tá, nesse convite, não estava mencionando a Índia, falava que a presidente de Bharat estava convidando as pessoas para o jantar. Presidente de Bharat, porque esse pode ser o futuro nome da Índia. Tá, professor, mas de onde é que vem essa ideia de Bharat, né? O que é que significa Bharat? O que isso tem a ver? Por que ocorreu essa possibilidade de mudança? Calma aí que eu vou te explicar. Primeiro que os indianos sempre consideraram que o nome Índia foi uma imposição britânica, porque a Índia foi colônia britânica durante muito tempo, conquistou sua independência ali na década de 1940, tá? Então, o nome Índia teria sido uma imposição dos britânicos e do inglês, que querendo ou não se tornou o idioma daquele país, tá bom? Mas existem outros idiomas oficiais, inclusive o próprio Hindi. E Bharat significa o quê? Índia. Basicamente, eles não estão querendo mudar o nome do país, eles estão querendo mudar apenas a língua que se usa para falar o nome do país. Porque Índia foi a imposição dos britânicos e Bharat significa Índia, só que em Hindi, que é um dos idiomas oficiais junto com o inglês. Inclusive, a Índia tem uma diversidade de idiomas, tá? É um país mega diverso. Você tem mais de 20 idiomas falados ali nos estados, porém, a nível federal, a Índia tem o quê? 2 idiomas principais que nós podemos considerar: o hindi e o próprio inglês. E a verdade é que a oposição criticou o fato de ser utilizado o nome Bharat. Para quê? Eu tô falando Bharat, né? Eu acho que a pronúncia é essa. Bharat. Parece que eu não sou fluente em hindi, tá bom? Mas
Bharat vai ser o quê? Vai ser o nome utilizado nas línguas antigas, né? E até mesmo no hindi de hoje em dia, tá bom? E a oposição vai fazer algumas críticas quanto a isso. Por quê? Por que nós vamos mudar de nome? É um jogo político? É um jogo político. É lógico que é um jogo político. Entenda uma coisa, tudo é política. Tudo é política, não tem para onde correr. E aí, quando a gente foi atrás de investigar os fatos, a gente aqui no 20 Atualizar vai atrás das informações, o que foi que eu descobri? Eu descobri que a coligação de oposição da Índia se chama, sabe o quê? Índia. A Aliança Inclusiva para o Desenvolvimento Nacional Indiano. Essa é a coligação da oposição, que juntando todas as letras você pega a sigla e forma Índia. Então a oposição se chama Índia e o partido que está no poder agora surgiu com a ideia de mudar o nome Índia para Bharat. Seria uma necessidade nacional que traz maior representatividade para a Índia como país ou seria apenas uma rixa política? Seria apenas porque a oposição agora atende pela sigla Índia? O que é que você acha? Tire suas próprias conclusões. Então, esse é o contexto de novela política que se passa, né? Você tem oposição brigando contra o partido que está no poder, tem essa rixa de mudar o nome ou não. Parece as coisas que ocorrem aqui no Brasil, quando, por exemplo, nós tínhamos o Bolsa Família, que se tornou Auxílio Brasil e depois voltou a ser Bolsa Família. A gente teve também, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, que depois se tornou Casa Verde e Amarela e voltou a se chamar Minha Casa Minha Vida, que é o quê? É rixa política. Quando é o Bolsonaro é um nome, quando é o Lula é outro nome. Será que isso é mais um capítulo apenas da novela indiana que está fazendo essa rixa da oposição com o partido que está no poder? Inclusive, falando em novela indiana, a gente teve a nossa tradicionalíssima Caminho das Índias, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas a gente teve uma novela de muito sucesso aqui da Rede Globo, chamada Caminho das Índias, que falava ali do Bharhuan e da Maya, um casal indiano de castas diferentes, né? Índia que tem o nosso sistema de castas. Você vestibulando, preste atenção nessa informação. A Índia tem um sistema de castas que já foi abolido há vários anos, porém ainda continua se manifestando dentro da sociedade e casais de castas diferentes não podem se casar. E a novela indiana, né, Caminho das Índias, que foi produzida pela Rede Globo, falava justamente desse contexto da Índia, do sistema de castas e outros assuntos, tá bom? Então, assim, para mais informações, assine o Globoplay. A Globo não patrocina o 20 Atualizar, né? Porém, eu não tenho como ficar aqui te contando a novela inteira ou te dar um spoiler, não é o ponto, mas já fica sabendo que tem uma novela que conta muito bem o contexto indiano, ok? É isto. Nosso terceiro assunto do 20 Atualizar de hoje é a cúpula do G20, que eu falei agora no assunto 2. Onde a Índia vai estar recebendo essa cúpula. Tá, professor, mas o que é a cúpula do G20? Eu ouvi muito falar de cúpula esses dias, né? A gente teve, por exemplo, a cúpula do BRICS, que foi um episódio do 20 Atualizar, que teve muita visualização. Muitíssimo obrigado a você que acompanha os nossos conteúdos, tá certo? Mas agora a gente também vai ter a cúpula do G20, que ocorre na Índia, e é algo que reúne o quê? As 20 maiores economias do mundo. Sendo essas 20 maiores economias, 19 países, mais a União Europeia. Essa cúpula do G20 vai ocorrer lá na Índia, Nova Delhi, tá bom? E o Brasil está lá representado com o nosso presidente Lula. E aí pega uma outra informação muito importante. O nosso presidente Lula vai receber o quê? Vai receber a presidência do G20, que tem um cargo rotativo, né? Todos os anos você tem um país que fica à frente e agora de 2023 para 2024, nós, o Brasil, estaremos presentes comandando a presidência do G20. Tá achando que a gente é pouca coisa? A gente não é pouca coisa, a gente é muita coisa. Vamos ocupar a presidência durante um ano e vamos passar essa presidência para o próximo país em 2024, quando a cúpula do G20 vai ocorrer no Brasil, no Rio de Janeiro. Professor, e quais são as pautas da cúpula do G20, né? As mesmas de sempre, tá, galera? Essas reuniões internacionais, querendo ou não, elas batem na mesma tecla, não por uma ideia de ser repetitivo, mas por uma ideia de necessidade. Eles vão falar sobre desenvolvimento sustentável e um ponto muito importante que eu observei nas pautas da reunião, eles vão falar sobre o futuro digital, porque hoje em dia tudo é digital, tudo é virtual, tem questão de segurança de dados, né? E essa vai ser uma das pautas que vão ser discutidas na cúpula do G20. Para encerrar o nosso 20 Atualizar de hoje, assunto 4, vamos falar sobre o quê? Sobre Spotify. Spotify tá flopando também em umas partes específicas que eu vou te explicar, tá bom? Você já entendeu o que é flopar, creio eu. Se não entendeu o que é flopar, vai aí no Google, pesquisa flopar, dicionário jovem, tá? Você vai compreender do que se trata, mas já expliquei no início do vídeo. E o Spotify, ele está flopando, mas ele está flopando em qual sentido? Você assina Spotify? Eu assino Spotify. Spotify, ele tem mais de 220 milhões de assinantes, tá bom? E nos últimos anos, o Spotify, ele começou a investir muito pesado aonde? No podcast.
Tem vários podcasts aonde? No Spotify. Nós, inclusive, temos o podcast aqui do Curso Conceito. Nós temos o AFcast, podcast do patrão, tá certo? Nós temos o Escreva Mais, podcast do qual eu participo, e muitos outros projetos, tá bom? Então, podcast tá em alta. Podcast é algo que tá recebendo investimento da onde? Do Spotify. Mas o podcast não está dando retorno financeiro. A verdade é que o Spotify investiu muito nos podcasts, ampliou muito a sua biblioteca de podcasts, se é que a gente pode chamar, né, biblioteca de podcast, mas ampliou muito o acervo de conteúdo de podcast, e a verdade é que eles não conseguiram lucrar ainda com isso, tá? Por quê? Porque a verdade é que eles lucram muito no intervalo de propaganda que aparece ali no meio dos episódios, né? E muitas pessoas não assistem o podcast por inteiro. Então o que acontece? Elas não pegam boa parte dessas propagandas. Então, o que deveria gerar um certo lucro, não está dando. Não é necessariamente como se o podcast fosse um fracasso. O investimento que o Spotify fez, de fato, promoveu um aumento de usuários que consomem podcast. Dos 220 milhões de usuários que são lá assinantes, né, cerca de 100 milhões afirmaram que escutam algum tipo de podcast. Então isso já é um número relevante, esse número ele é grande, porém em termos de retorno financeiro, não está rolando. E sabe, nos próximos anos, né, existe algum tipo de retorno que vai ser gerado aí em nome dos podcasts que vão estar recebendo investimento e vão ter cada vez mais adeptos. Mas também era de se imaginar que talvez não desse lucro, porque o podcast, embora seja algo que está sendo muito consumido, é algo que de certa forma banalizou com aqueles coaches que vão para podcast e falam que tudo está no mindset. Que se você não conseguiu dinheiro é porque você é pobre, mas você é pobre porque você quer, porque você pode mudar a sua condição social, basta você estalar os dedos, né? Então certeza que você já ouviu essas frases de podcasts de pessoas que vão lá falar que você é pobre porque você quer, é tudo uma questão de quê? De mindset. Então o podcast acabou que ficou um tanto quanto vulgar no sentido daquilo que ele promove, né? Então se você não tem um conteúdo necessariamente de qualidade, aquilo não vai dar também necessariamente o retorno esperado. Esse foi o 20 Atualiza episódio 15, a gente teve muita informação sobre política, sobre independência, cúpula do G20, tá bom? E a gente também teve, para finalizar, uma informação sobre esse mundo digital, sobre o Spotify, sobre o podcast, tá bom? Inclusive, nós fazemos uso desses recursos porque você está na plataforma digital nos assistindo, e se você está nessa plataforma digital, que é o YouTube, faz o favor de largar esse like, de colocar aí para compartilhar com seus colegas, de deixar o teu comentário, tá bom? E fortalecer o nosso trabalho. É isso, e a gente volta na próxima segunda.